Meu amigo, mais uma excelente notícia a respeito da Argentina. Pois é, tenho tratado sempre desses temas aqui no meu canal e as notícias se multiplicam, notícias positivas, é claro, do país dos hermanos, do país governado por Javier Milei, o presidente libertário. Agora saiu a informação a respeito da taxa de inflação da Argentina e o índice recuou para 2,8% no mês de abril, um valor extremamente baixo para os padrões argentinos, obviamente. É um valor alto em si, como eu sempre digo aqui no canal. Tem muita coisa a ser feita na Argentina, mas os resultados obtidos até o momento são impressionantes, porque agora a inflação acumulada nos últimos 12 meses está abaixo dos 50% na Argentina, pela primeira vez, sabe-se lá em quanto tempo, levando em consideração que muito provavelmente os números anteriores, os dados anteriores do governo Alberto Fernandes são completamente maquiados. É coisa inverossímil mesmo. Então vamos entrar nesses detalhes, conversar sobre essa questão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois então, o índice aqui de inflação saiu, lembrando mais uma vez que inflação é aumento da base monetária. Essa é a definição correta. O que a gente observa aqui com esses gráficos, com esses números, com esses índices, é a variação de preços. Essa variação de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Aumento de base monetária, inflação real na Argentina não acontece desde meados do ano passado. Já estamos indo para quase um mês nessa situação. Eu lembro que lá naquela época eu fiz um vídeo dizendo, explicando aqui no canal que a inflação na Argentina tinha acabado. Foi o fim, de fato, desse fenômeno monetário. Agora, a questão dos preços depende de uma série de fatores. A adaptação do mercado à base monetária que já foi ampliada lá atrás, então isso demora um tempo até acontecer. Toda a questão de expectativas, demanda pela moeda, enfim. A variação de preço se manifesta em muitos cenários, mas a desaceleração no aumento de preços, que é o que nós estamos vendo aqui, é um excelente sinal de que a economia da Argentina está se aprumando de fato. Lembrando, o índice ainda é positivo, então os preços ainda estão subindo e é um índice muito elevado para apenas um mês, para padrões de outros países, na comparação com outros países. Contudo, o gráfico nos mostra claramente que 2,8% é um patamar baixo, não é o mais baixo do governo Javier Milei. Em novembro ele esteve menor, porém é extremamente baixo e mantém o padrão abaixo dos 3% ao mês. E se você considerar isso 3% ao mês, mesmo aí levando em conta o efeito dos juros sobre os juros, percentual em cima de percentual, você vai ter no decurso de 12 meses, menos de 40% de inflação. E, na verdade, a Argentina teve nesse período, na janela de 12 meses, encerrando-se em abril, lembrando que isso aqui são os dados de abril que foram divulgados agora, a Argentina teve 47,3%, que é um resultado muito, mas muito superior ao que era visto antes. Então, como que a mágica econômica do Milei está sendo praticada, né? Não é mágica nenhuma, o cara sabe o que está fazendo de fato. E o fazer do Javier Milei é justamente intervir pouco ou quase nada na economia argentina. Veja que lá na época do Alberto Fernandes, os índices mensais de inflação estavam oscilando ali 7% até 13% quase, mês a mês. Uma coisa completamente descontrolada. E foi esse cenário que o Javier Milei pegou quando ele assumiu o mandato. Ah, mas os índices maiores aconteceram aqui no começo do governo Milei, não foi no Alberto Fernandes? Pois é, mas tinha uns macetes ali que estavam disfarçando a situação, mais ou menos como acontece no Brasil do Lula hoje. O Lula se vale, por exemplo, de manipulação do preço da gasolina e do diesel para segurar a inflação. Com o Alberto Fernandes não era diferente. Então, conforme eu expliquei, inflação
é o aumento da base monetária. Essa alta de preços que acontecia aqui era apenas um reflexo dessa inflação. Só que como os preços estavam subindo muito e muito rápido, o governo Alberto Fernandes começou a subsidiar preços, pagar os lojistas, os atacadistas, os varejistas, enfim, para que eles vendessem produtos baratos tendo prejuízo, segurando os preços e o governo bancando esse prejuízo aí. E como que esses subsídios eram bancados? Com mais dinheiro impresso do nada. Então veja que esse índice razoavelmente contido, não estava nada contido, mas nesses patamares era um índice falso, porque o governo estava subsidiando preços para que esses preços não subissem. Mas esse subsídio foi feito com o aumento da base monetária, ou seja, com inflação. Então a inflação nesse período estava bombando. O Javier Milei pegou esse cenário e liberou a economia completamente, cortou os subsídios e deixou os preços se ajustarem às novas características monetárias. E foi isso que aconteceu aqui no mês de dezembro, o primeiro mês do Javier Milei lá em 2023. E depois, em janeiro, o índice foi muito elevado, até mesmo fevereiro, o índice superior à era Alberto Fernandes. Mas depois a correção começou a acontecer. Por quê? Os preços se acomodaram na nova base monetária, a impressão de dinheiro foi parando até finalmente cessar em meados do ano passado. A base monetária meio que já está ajustada ao atual cenário argentino e os preços ficam mais controlados, portanto. A diferença aqui é gritante, é escandalosa do que há hoje no governo Milei sem maquiagem na comparação com o que havia no governo Alberto Fernandes com muita maquiagem, uma maquiagem que quase quebrou a Argentina, por sinal. Isso fica mais visível agora que a gente tem a janela de 12 meses se encerrando aqui no mês de abril. Então veja que, com muita maquiagem, com muito esforço, durante 2021, 2022, o governo Alberto Fernandes conseguiu manter a inflação anualizada, né, na janela de 12 meses variável, na casa dos 50%, mas quando começou 2023, na passagem do segundo semestre de 2022, principalmente, a coisa disparou, de fato, ultrapassando os 3 dígitos antes do governo Milei chegar ao poder. Então, o Alberto Fernandes, mesmo com toda a manipulação de dados via subsídios, não conseguiu segurar essa peteca. Porém, quando o Javier Milei chegou, eu falei, liberou os preços por completo para deixar a economia se estabilizar. Até abril do ano passado, a inflação acumulada foi subindo, essa taxa de aumento de preços aqui, até chegar bem perto dos 300%. Uma coisa completamente calamitosa, mas devida, é claro, a todo esse desarranjo do período Alberto Fernandes. Só que de lá para cá, um ano depois, esse índice despencou. E despencou de fato. Olha o gráfico mostrando isso, um ajuste insano de preços, chegando aqui até os 47,3% de fato, que é o que nós temos agora. E aí isso aqui é uma tendência de queda contínua, inclusive, porque no próximo mês vamos ter a inflação de maio, e se você olhar aqui, maio do ano passado teve 4,2%, se a inflação agora de maio de 2025 for qualquer coisa menor do que isso, esse índice vai cair um pouco mais. Agora a queda vai ser mais lenta, é claro, porque já estamos com 12 meses, meu amigo, que coisa impressionante, de inflação mensal na Argentina abaixo dos 5%. Pô, 5% é muita coisa. Concordo, aqui para o Brasil, 5%, que é o que nós temos hoje na janela anualizada, não é mensal, anualizada, já é uma situação bastante complicada, que levanta uma série de questionamentos a respeito do governo Lula e tudo mais. Agora, dado o histórico da Argentina, isso aqui é praticamente um milagre. É uma notícia extremamente positiva para todos, com tendência de melhora. Isso aqui é realmente importante porque o índice de abril veio consideravelmente abaixo. Colocaram aqui que é 0,9 ponto percentual menor do que fevereiro, mas não é, é março, tá? Março teve um valorzinho aqui um pouco mais alto e, enfim, a queda aqui é considerável. De fato, a taxa de juros tende a cair também e tem caído progressivamente desde que o Milei chegou ao poder, na verdade, praticamente caiu. O Alberto Fernandes está aqui, né, com 133%, acredite ou não, caiu mais do que 100 pontos percentuais até o momento, essa é a verdade. E na medida em que a economia vai se estabilizando, vai se mantendo cada vez mais
fundamentada em sólidos princípios econômicos, que é o que nós temos visto por lá, a tendência é que todos esses números melhorem e melhorem rápido. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.